Então, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a arquitetura das cidades, o urbanismo. Que até um certo ponto na história, a estrutura das cidades imitava um modelo cosmológico, nas chamadas civilizações cosmológicas do Eric Wegener. Então, inclusive, coletei várias fotos e ilustrações de cidades da Idade Média estruturadas de maneira perfeitamente circular, de acordo com certas direções do espaço. E também, você vê, as tábuas indígenas eram a mesma coisa. Não é isso? E muito bem, de repente as cidades começam a se expandir sem forma. E aí aparece a confusão, o banditismo, o processo revolucionário, etc, etc, etc. Impossível que uma coisa não tenha a ver com a outra. Quer dizer, uma coisa é você estar num ambiente físico que lhe sugere uma ordem cósmica. Outra coisa é você estar num ambiente físico que só lhe sugere desordem. Como é que você vai pôr ordem na sua mente se o ambiente visual é desordem? Não dá para fazer isso. Desde criança eu tinha notado como o ambiente visual paulista era feio. Não todo, claro, tinha lugares bonitos, mas no conjunto a coisa era de uma feiura e de uma desordem absolutamente aterrorizante. E eu também via essa desordem na cabeça das pessoas. Por exemplo, eu me lembro que nos anos 80, a Estela Caime me deu um papelzinho que tinha assim, instruções para a ordem na vida. Primeira instrução era: se você pegou alguma coisa, devolva no mesmo lugar onde encontrou. E eu fui observando que ninguém sabia disso. Ninguém tinha nunca pensado nisso. Eu falei, meu Deus, para pensar o seguinte: se você não devolve a coisa para o mesmo lugar onde encontrou, em que lugar ela pode estar? Em um número infinito de lugares. Né? A possibilidade das pessoas não acharem mais é enorme. E o tempo que as pessoas vão perder com isso é uma coisa assombrosa. Eu só fui ver um lugar onde as pessoas tinham ideia disso quando vim para os Estados Unidos em 1986. Então eu comecei a pensar, vamos dizer, a relação entre, vamos dizer, o ambiente visual em torno e a mente das pessoas. Daí você pergunta assim, por que os alunos brasileiros tiram os últimos lugares nos testes internacionais? É só porque a educação é ruim? Não. O ambiente físico todo é ruim. O ambiente físico todo é feito para desmantelar a ordem na sua cabeça. Porque se o ambiente é muito confuso, o número de coisas que você tem que decorar para você se orientar é muito grande. Né? Mas se você tem uma certa ordem simbólica, com o menor número de elementos você se orienta. Daí quando eu fui para Brasília e vi que todas as ruas eram iguais, falei, opa, isso aqui foi feito para enlouquecer mesmo, definitivamente. Eu falei que morou em São Paulo, depois ele vem para Brasília e falei, acabou. Né? Eu andava ali de táxi para cima, para baixo do Brasil, não saí da mesma rua, meu Deus do céu. Né? Quer dizer, o que o sujeito que bolou isso aqui tem na cabeça? Merda, é óbvio que é merda. Porque ele pensou na aparência visual da cidade vista de cima, de helicóptero. De helicóptero é bonito, você desce lá, você está perdido. Então, uma cidade feita para ser sobrevoada de helicóptero e exibida para o estrangeiro, não para você morar lá dentro. Também as ruas não tinham calçada. Quer dizer, você é obrigado a andar de carro. Né? Num país onde a maioria da população não tem carro. O que é isso, pô? Isso é confusão mental. Né? Quer dizer, não é o problema do Niemeyer ser comunista. Se ele fosse conservador, seria a mesma porcaria. É confusão mental mesmo. Né? Daí comecei a observar outra coisa. Eu quando comecei a estudar esse negócio dos símbolos, eu peguei a mania das classificações. E eu, lendo Aristóteles, depois explico a você como é que eu cheguei no Aristóteles, eu tinha aprendido que o princípio da ordem é a classificação. Quer dizer, você colocar juntos objetos que pertencem às mesmas espécies. Por exemplo, Aristóteles foi o inventor do jardim zoológico. Ele não punha leões junto com pinguins.
não é isso? Nem elefantes junto com as formiguinhas, com certeza. Não é isso? Então, eu também comecei a organizar minha biblioteca de uma maneira muito melhor. Porque eu organizava. Você acha que eu pegava o processo usado nas bibliotecas públicas? Eu falo, claro que não. Eu tenho que organizar de acordo com o meu interesse, o uso que eu vou dar. Não de acordo com o público genérico tem que usar. Não dá para fazer isso. Então, até hoje eu tenho a minha biblioteca organizadinha de acordo com os meus interesses. Claro que está difícil, porque agora eu tenho um livro demais. Então, às vezes, não é que eles não estão confusos, mas estão escondidos atrás de outros livros. Mas, eu estudei muito sobre essa coisa da classificação e da ordenação. Também, na mesma época, estudei um livro esplêndido, o autor chama-se Washington Platt. Era um cara do Serviço Secreto Americano que escreveu o livro A Produção de Informações Estratégicas. Então, ele mostra como você ordenar as informações na sua cabeça. Falei, pô, isso aqui, claro que isso é o segredo da educação. Você ensinar as pessoas a ordenar as informações disponíveis. E, portanto, das informações disponíveis, você conclui o quê? Quais são as informações que faltam, que você precisa saber. Então, daí é que eu criei o mapa da ignorância. O mapa da ignorância é o conjunto daquilo que você precisaria saber para você entender o que você já sabe. Renan Souza. Serei padre daqui a uns meses e gostaria de saber se é possível conciliar a vida intelectual e o sacerdócio. Não apenas é possível, mas é obrigatório. A vida intelectual faz parte do sacerdócio. E não deixe de ler o livro do padre Antonin Saint-Yange, A Vida Intelectual. Foi publicado em tradução brasileira pela Vida Editorial. Não deixe de ler. Esse livro é absolutamente essencial para todos os alunos deste curso. O livro foi uma das inspirações que me fizeram ter esse curso. Foi quando eu percebi que a vida intelectual, tal como o padre ali descreve, e que era o que se conhecia na França no tempo dele, anos 40 e 50, está totalmente ausente no Brasil. Não existia mais. Existia apenas a vida profissional universitária e a vida jornalística. Só isso. Havia duas profissões. A vida intelectual não tinha mais. Aliás, não tem até hoje, exceto entre os meus alunos. E nós é que vamos restaurá-la no Brasil. Agora, eu vi um restinho de vida intelectual no Brasil, porque nos anos 80 conheci os últimos remanescentes da grande geração de escritores intelectuais brasileiros, da qual fizeram parte o Herberto Salles, o Antônio Olinto, o Carlos Teoconi, né, que eram todos que tinham chegado mais ou menos à maturidade, à idade madura, nos anos 30, e que estavam, então, todos com, acho que o mais jovem tinha 80 anos, né? E eu me perguntava o que será do Brasil quando esses velhinhos morrerem. Será o nada. Foi exatamente o que aconteceu. Aí aparece aí o Cagado, o Felipe Feto. Então fala, bom, acabou. Acabou. Quer dizer, descemos para a animalidade pura e simples. Né? E hoje isso é considerado normal. Quer dizer, se você exige que a pessoa, para ocupar certos cargos públicos, tem que ter um mínimo de cultura, as pessoas se sentem ofendidas. Né? Esses generais todos, eles são pessoas sem cultura. Eles só aprenderam aquilo que ensinam na escola militar e mais nada. No máximo, lê um best-seller de vez em quando. Né? Então, não tem cultura, não pode entender nada, nada de nada. Não existe formação profissional que habilite você a lidar com a sociedade humana. Isso não existe. Isso é experiência da vida e cultura. Cultura, se você fala cultura geral, o pessoal pensa que são leituras a esmo. Não é, meu filho. Não é leituras a esmo. É um negócio muito organizado. E isso deveria ser o objetivo número 1 das universidades, mas elas não podem fazer isso. Na verdade, não dá para organizar, né, a universidade de modo que ela produza pessoas cultas. Não dá para fazer isso com a universidade. Por quê? Porque ela tem que dar a formação profissional. E as duas coisas entram num conflito. Eu nunca li nada para fins profissionais. O que eu precisava saber para a prática do jornalismo, eu entrei sabendo. Né? Quando eu tinha 17 anos, eu escrevia, por incrível que pareça, sem nunca ter estudado gramática, eu escrevia em português corretíssimo, sem um único erro. Por quê? Por causa de leitura.
leitura acumulada, ler literatura brasileira e portuguesa. Né? Então eu escrevia do jeito que eu tinha lido. Né? Eu fui estudar gramática, eu já tinha quase 30 anos. Porque me interessei por gramática por outros motivos. Sabe por quê? Por causa do livro do Noam Chomsky. A teoria da gramática gerativa. Né? Eu comecei a ler o Noam Chomsky e falei, pô, eu estou estudando essa alta teoria sobre a gramática, eu nem sei que raio de coisa é gramática, então vou estudar. Eu peguei a gramática do Napoleão, né, do Adriano da Gama Cury e outros e fui estudar. Mas aí eu já sabia escrever. Manuais de jornalismo, nunca li nenhum. Eu aprendi na redação. Tive bons professores de jornalismo, especialmente o já falecido Zé Carlos Bardavil, né? E o Ciro Franca de Andrade, que foi meu editor de texto um tempão. Eles me ensinaram alguma coisa.